Muito bom dia a todas e todos. Bem-vindos e bem-vindas a esse projeto Encontros de Direito Público da Escola Paulista da Magistratura. Meu nome é Antônio Galvão e eu tenho a honra aqui de receber a professora Juliana Paula Magalhães, doutora em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Largo de São Francisco, pesquisadora do Grupo de Pesquisa Crítica do Direito e Subjetividade Jurídica, autora de diversos livros, dentre os quais Crítica à Subjetividade Jurídica, Reflexões a partir de Michel Villers, e Marxismo, Humanismo e Direito, autossérie Garrodi, o primeiro pela editora Contracorrente e esse último do autossérie Garrodi pela editora Ideias e Letras. Livros esses que eu gosto muito, tenho aqui os meus exemplares, e é uma grande alegria mesmo receber a professora Juliana, pessoa que eu tenho não só admiração do ponto de vista acadêmico, mas também de amizade, e vai ser um prazer esse nosso encontro hoje. Professora Juliana, muito bem-vinda. Muito obrigada. Bom dia a todas e todos. É uma honra estar participando desse evento tão importante, desse projeto da Escola Paulista da Magistratura, Encontros de Direito Público. Esse projeto notável que mostra como a Escola Paulista da Magistratura está na vanguarda da formação continuada de magistrados, de servidores, e também prestando um serviço inestimável à própria sociedade, dado que esses encontros são abertos para pessoas que são do direito e também para pessoas de fora que podem ter acesso a esses diálogos, a esses debates. Então, eu cumprimento a Escola Paulista da Magistratura na pessoa do Dr. Antônio Augusto Galvão de França, um magistrado de uma trajetória tão brilhante e também com uma trajetória acadêmica de tanto brilho. Recentemente defendeu seu mestrado com brilhantismo, tive a honra de compor a banca examinadora da dissertação de mestrado do Dr. Antônio sobre Mark Fisher, uma dissertação notável que foi aprovada com distinção e louvor e que certamente em breve ganhará o mundo como livro. Então, é uma honra estar aqui presente e deixo esse meu cumprimento, então, ao doutor Antônio e a toda a Escola Paulista da Magistratura em seu nome e meu agradecimento muito especial por essa oportunidade de diálogo. E o tema que me foi proposto na manhã de hoje, que é justamente esse tema acerca do direito público e da ideologia, em que medida nós podemos pensar o direito público em uma perspectiva crítica, e a importância de nós entendermos como que esses fundamentos do próprio direito estruturam que estrutura o próprio direito estão atrelados ao próprio funcionamento da nossa sociedade, ao próprio modo de produção no qual nós estamos inseridos. Esse modo de produção capitalista, de modo geral, o jurista, a nossa formação enquanto juristas, enquanto pensadores do direito, operadores do direito, costuma ser uma formação calcada em uma perspectiva quase que idealista, não pensando o direito como ligado à própria materialidade social. Então, há uma idealização do fenômeno jurídico pensado simplesmente enquanto um conjunto de normas postas pelo Estado e não pensado em uma perspectiva atrelada à própria realidade social. E, de modo geral, quando se fala em direito, costuma-se pensar que é um fenômeno, que é uma manifestação que se dá ao longo de todo o processo da história da humanidade. Então, costuma-se repetir aquele velho brocardo, ubi societas ibi ius, onde a sociedade há direito. Como se o direito que se apresentasse nas sociedades antigas, lá desde a Grécia, na velha Roma, fosse o mesmo direito que se apresenta hoje com maior desenvolvimento de suas categorias. Então, se costuma pensar em uma teleologia no processo histórico, como se houvesse uma visão evolucionista acerca do direito. Mas a grande descoberta do pensamento jurídico mais avançado é justamente no sentido de perceber as especificidades históricas daquilo que se costuma chamar por direito. Ao longo
da história. Então, não obstante essa palavra remonte já à antiguidade, se possa falar em um direito já na antiguidade, na realidade, nós temos que o direito, tal como nós conhecemos hoje, é uma manifestação específica do modo de produção capitalista. Interessante notar que pensadores, e doutor Antônio Galvão, na apresentação, que muito me honrou, falando sobre as minhas obras, sobre os meus livros, ele teve a ocasião de falar desse meu novo livro, que é o Crítica à Subjetividade Jurídica, Reflexões a partir de Michel Villers, publicado pela editora Contracorrente. Ele acaba de ser publicado, esse livro. E nesse livro eu trato justamente de um pensador que é Michel Villers, um jurista francês de grande proeminência ao longo do século XX, né? E é um dos maiores pensadores ali do direito e da contemporaneidade, que desenvolve uma visão bastante original do fenômeno jurídico, entendendo que, para Villers, o verdadeiro direito, na realidade, ele estava na antiguidade. O verdadeiro, para Villers, o direito, em sua matriz teórica, remontava, no plano da filosofia, ao pensamento de Aristóteles, esse grande filósofo grego, discípulo de Platão, que tem um pensamento acerca do direito, trabalhando a questão do justo em uma obra de destaque que é Ética Nicômaco, essa obra na qual ele vai trabalhar o que seria o justo. O justo, nessa perspectiva retomada por Villers, está atrelado ao caráter social. Então, só se é justo na polis. O próprio Villers vai dizer o seguinte: falar-se em justiça social seria um pleonasmo, porque a justiça eminentemente possui um caráter social, e Villers diz isso quando retoma o pensamento de Aristóteles. Então, não havia, naquele momento histórico, essa perspectiva de um direito atrelado a um sujeito, essa dicotomia, essa cisão entre sujeito e objeto. Essa perspectiva não existia naquele momento histórico. Então, o direito era pensado enquanto uma justa partilha. Villers costumava dizer, remontando esse pensamento da antiguidade, le droit est partage, o direito é partilha, é justa distribuição na polis, sem carências e nem excessos. Para Villers, ele vai demonstrar como esse pensamento, que remonta a uma matriz aristotélica, vai influenciar a formação do chamado direito romano, como que o direito romano vai se estruturar e como que os jurisconsultos romanos vão pensar o direito. E Villers, a partir de um estudo das fontes romanas, vai perceber que essa categoria do sujeito de direito, ela inexistia, inclusive nos próprios textos, nas Institutas de Gaio, no Digesto, em todas as fontes romanas não traziam essa perspectiva de um sujeito de direito, como nós temos na contemporaneidade. Então, essa é uma descoberta de Villers, de uma investigação histórica, e percebendo que até mesmo no plano da filosofia, essa ideia de um sujeito de direito também não se fazia presente. Em alguma medida, os estoicos pensavam um sujeito da moral, então havia uma perspectiva mais atrelada à moral. Então, aqui, por exemplo, podemos pensar na figura de Cícero, o justo pensado como a reta razão, como inflexível. Então, há uma inflexibilidade do justo. Isso é algo que remonta ao pensamento do estoicismo, mas que, na prática do jurista, ainda que os romanos, como aponta Villers, tivessem um certo ecletismo na maneira de pensar e incorporassem reflexões diversas, até mesmo nos seus textos, não era essa lógica que presidia a prática jurídica romana. Era uma justiça que, por isso, essa ponte com o pensamento de Aristóteles, de caráter casuístico, situacional, é o olhar o caso, é o apalpar o caso, é o justo atrelado à concretude das relações sociais. As realidades, por isso se fala em um realismo clássico, é o olhar para a realidade
das relações sociais, para essa materialidade específica. Michel Villers traz essa contribuição e é um pensador que tem uma certa nostalgia desse momento. Ele vai buscar, em alguma medida, resgatar essa maneira de pensar o direito e vai entender que o que ocorre a partir da modernidade e deságua na contemporaneidade é justamente um processo a partir da qual se esquece as verdadeiras raízes, a verdadeira base do direito, ela acaba sendo esquecida em detrimento de uma construção teórica calcada no indivíduo, calcada na ideia de um sujeito de direito. O próprio Villers vai apontar que essa noção de sujeito de direito aparece aí pela primeira vez em uma querela jurídica, quando Guilherme de Ockham, um frade franciscano, por conta de uma querela franciscana da pobreza, vai ali numa litigância dos franciscanos com o Papa, porque eles tinham um voto de pobreza, tratar de desenvolver essa categoria do sujeito de direito, mas é algo bastante restrito ainda àquele momento, e eu até narro toda essa questão no meu livro, mas é interessante que esse pensamento acerca de uma subjetividade jurídica, essa ideia, essa perspectiva individualista acerca do próprio direito, ela vai ganhar corpo a partir da modernidade, justamente com as transformações históricas que vão se desenrolar nesse período e vai atingir o ápice realmente com o desenvolvimento de relações específicas de produção capitalistas. Então, esse notável pensador que é Michel Villers, ele consegue perceber este movimento histórico no qual a própria filosofia do direito também vai se transformando. Então, depois nós temos o desenvolvimento, por exemplo, da filosofia de Thomas Hobbes, que, inclusive no plano político, se contrapõe ao pensamento de Aristóteles, dado que se pensa em uma guerra de todos contra todos, em sujeitos egoístas que vão se degladiar no contexto social, e a partir daí nós temos essa perspectiva de um sujeito de direito que é construído no plano da filosofia, e o próprio Estado surge enquanto um leviatã, aquele monstro que vai colocar ordem nessa situação de interesses egoístas e antagônicos que vão se contrapor. E eu trouxe aqui a contribuição de Villers, porque, de fato, ele traz uma reconstrução histórico-filosófica do fenômeno jurídico, e é isso que eu resgato nesse meu livro recente, né, que é fruto da minha tese de doutorado na USP, e que tem como foco o pensamento de Villers. Mas não apenas isso eu trato no meu livro, mas trago uma aproximação do pensamento de Villers com o pensamento crítico acerca do próprio direito. E aqui, como eu falo para um público bastante amplo, e de modo geral, não há tanto espaço no plano, inclusive acadêmico, para se compreender uma perspectiva crítica acerca do direito. Em geral, os bancos acadêmicos e a formação do jurista não passa, muitas vezes, por um conhecimento do pensamento crítico. Aqui é importante entender quais são as possibilidades de compreensão do direito na contemporaneidade. Então, brevemente, para poder elucidar aqui a minha fala, eu faço a remissão ao pensamento de Alisson Leandro Mascaro, que é um dos grandes juristas da contemporaneidade, um dos grandes pensadores do direito, e que traz uma contribuição notável e incontornável para que nós possamos compreender o pensamento jurídico contemporâneo a partir de 3 grandes caminhos. Então, nós temos o caminho do juspositivismo, que, claro, podemos pensar em juspositivismo, uma vasta gama de pensadores que se enfeixam nessa corrente de pensamento. Mas, de modo geral, o foco desses pensadores é atrelar o direito à normatividade. Então, o direito é pensado, inclusive aqui trazendo um expoente máximo, né, do juspositivismo estrito, que é Hans Kelsen, que pensa a ciência do direito atrelada ao arcabouço normativo posto pelo Estado. Então, o direito pensado numa perspectiva que se coloca como pretensamente científica, entendido a partir do arcabouço normativo. E esses
positivismos, é claro que existem os positivismos ecléticos, como, por exemplo, Miguel Reale, que traz elementos de cultura e de valor, mas sem perder também o fato, o valor e a norma, né? A teoria tridimensional do direito, mas sem perder o norte normativo. E também nós temos exemplos de positivismos éticos, então, pensadores que vão tentar trazer elementos éticos para também pensar o direito, Alexis, Dworkin, John Rawls, tantos pensadores que se enfeixam, principalmente na segunda metade do século XX, esse positivismo ético vai ganhar um destaque bastante grande, tentando trazer questões como direitos humanos, questões éticas, por exemplo, mas sem perder também essa perspectiva normativista acerca do direito. E nós temos um segundo caminho, que é um caminho que vai pensar o direito a partir de uma perspectiva atrelada a relações de poder. Ele dá um passo além, ele vai olhar para uma materialidade social. Então, nesse grande campo que Alisson denomina não positivismo, e podemos também pensar em não positivismos, dado que são vários, mas são pensadores que se situam em um caminho intermediário que não tem o idealismo da norma, que não vão pensar o direito simplesmente como um conjunto de normas, que vão olhar a realidade social e que vão perceber relações de poder, vão trabalhar também uma perspectiva existencial, vão pensar a questões como a natureza das coisas, o direito atrelado à natureza das coisas, e aí se situaria o pensamento de Michel Villers, que é o autor, que é o pensador que eu citei logo no início da minha fala, que é um pensador não positivista, que não vai ter aquela ilusão idealista do direito pensado simplesmente como norma, mas vai pensar um direito atrelado, por exemplo, na perspectiva de Villers, atrelado à natureza das coisas, e essa natureza não é imutável, é uma natureza mutável, flexível, que à medida que a história vai se transformando, essa natureza também, ela tem um caráter mutável, ela não é uma natureza aos moldes modernos, inflexível, abstrata e genérica, não é dessa perspectiva, uma perspectiva próxima ao pensamento de Aristóteles, então é uma outra visão. E temos as vertentes, né, das filosofias da existência, como Heidegger, por exemplo. Na questão do poder, podemos citar Carl Schmitt, Michel Foucault. Então, é uma vasta gama de pensadores que desmontam, em alguma medida, aquela visão idealista do positivismo, mas que também não alcançam uma visão, uma compreensão científica acerca do direito. E essa compreensão científica acerca do direito, ela é alcançada a partir do pensamento crítico, como demonstra Alisson Mascaro, né, na sua obra magna, que é Filosofia do Direito. Eu recomendo aqui a leitura. Eu sei que falo para muitos magistrados, magistradas, tenho a honra de falar para um público tão importante e também pessoas da sociedade em geral. E é uma obra notável que eu recomendo fortemente a leitura, porque justamente traz essa sistematização e traz a importância de nós conhecermos esse pensamento crítico. E o grande expoente, digamos assim, desse pensamento crítico é o jurista russo Evgeny Pashukanis, viveu ali no século XX, né? Nasceu no final do século XIX, viveu ali no início do século XX, trouxe uma contribuição notável para que pudéssemos pensar o direito atrelado à materialidade das relações sociais a partir do fundamento metodológico trazido pelo pensamento de Marx na sua obra O Capital, demonstrando essa imbricação entre a esfera do direito e a esfera da própria economia, de como a sociedade se estrutura materialmente e como que o direito se apresenta enquanto um derivado dessas próprias relações sociais capitalistas. Então, aqui eu retorno, né, à minha reflexão acerca da subjetividade jurídica, porque justamente eu dizia acerca do pensamento de Michel Villers, e como no meu livro eu vou aproximar o pensamento de Villers do pensamento marxista, em que medida do pensamento crítico, trazendo esse referencial pachukaniano. Então, Pashukanis como sendo esse expoente do pensamento crítico, que vai perceber, a partir de Marx, que o que ocorre, né? Isso se desdobra em várias reflexões que, ao longo do desenvolvimento do pensamento marxista, vão
trazer contribuições e aportes teóricos também para se somar essas reflexões. Mas vejam, a grande contribuição é perceber que o direito, justamente essa figura do sujeito de direito não existia na antiguidade, porque não havia uma materialidade social que permitisse com que materialmente ela pudesse surgir. Porque as relações de produção na antiguidade eram escravocratas. Era uma sociedade que a base econômica daquela sociedade era a escravidão. Então, o indivíduo trabalhava para o outro por meio da força, o vínculo era de força. E os escravizados, havia várias modalidades, né? A previsão de como que alguém poderia se tornar escravo naquele momento, por dívidas e várias outras situações, mas predominantemente os vencidos de guerra. E esse vínculo era um vínculo eminentemente de força. Depois nós temos o modo de produção feudal, que caracteriza a Idade Média, e que também se dá por relações de mando direto. Vamos lembrar lá do servo, a relação entre servo e senhor feudal. Então, o senhor feudal ditava as regras do feudo e cabia ao servo obedecer, prestar as obrigações, a talha, a corveia, trabalhar. Ele tinha ali um pedacinho de terra, mas ele tinha que prestar obrigações ao senhor, e aquela terra estava dentro do feudo que era do senhor, e o senhor determinava, podia fazer o que quisesse com aquele feudo. E interessante que, naquele momento, né, e eu vou também tratar aqui, ainda que brevemente, porque a ideia é dar aqui um panorama geral sobre algumas questões para vocês, para todas e todos, para os senhores e para as senhoras, mas a grande questão é que, naquele momento histórico, quando nós pensamos no tema da ideologia, nós temos justamente a ideologia religiosa dando a sustentação para aquela sociedade. Então, o que havia? Aquela ideia de que se o indivíduo é servo, é porque Deus quis, e se o indivíduo é senhor, é também porque Deus quis e dê graças a Deus. Então, vejam, a proeminência da ideologia religiosa. Era uma sociedade estamental, não havia mobilidade social. Nasceu servo, morreu servo, e isso se deve à vontade de Deus. E os desígnios de Deus são insondáveis. Então, era uma sociedade que não havia mobilidade. Depois há um período de transição, a Idade Moderna, então há toda uma formação do Estado moderno, o Estado que inicialmente não tem as características que nós conhecemos hoje, é um Estado calcado na figura do rei, absolutista, um caráter pessoal, o Estado sou eu, aquela ideia do rei fechando o poder absoluto do Estado. E depois nós temos aquele momento, de fato, onde as relações materialmente se firmam enquanto relações de produção capitalistas. E aí isso representa uma mudança significativa na sociedade. Por quê? Os trabalhadores separados dos meios de produção não mais vão trabalhar de uma maneira atrelada a vínculos de força, mas a vínculos jurídicos. Começa a surgir uma mediação jurídica. Aí é que nós temos, de fato, o surgimento do sujeito de direito, da forma jurídica, porque o indivíduo vai trabalhar para o outro justamente mediante contrato. E, para isso, é necessário que ele tome a forma de sujeito de direito. Então, o trabalhador separado dos meios de produção precisa vender a sua força de trabalho para sobreviver. E, por sua vez, o capitalista, o dono dos meios de produção, necessita desse trabalho, do trabalhador, dessa força de trabalho, adquirir essa força de trabalho para dela extrair mais valor, para dela extrair a riqueza. Então, nessa necessidade que surge de uma materialidade social específica, é que surge a necessidade dessa mediação jurídica. Daí é que Pachucanes vai tratar dessa perspectiva, que também depois será trabalhada pelos teóricos da derivação, que é a noção de que a descoberta de que a forma jurídica é diretamente derivada da forma mercadoria. E quando que essa forma mercadoria se constitui? Quando o trabalho se torna abstrato, quando a força de trabalho se torna mercadoria, quando se desenvolvem formas sociais específicas, forma mercadoria, forma valor, atreladas necessariamente ao modo de produção capitalista. Então, o direito ele surge de relações de produção específicas. Essa é a descoberta do marxismo, do pensamento crítico, capitaneado aí por Pachucanes, já com lastro na obra de maturidade do próprio Marx,
Mas é interessante que, como eu disse, né, falei do pensamento de Michel Villers, ele percebe esse movimento histórico, no entanto, ele não alcança essa cientificidade de entender o porquê, o lastro material, ainda que ele perceba que esse direito está mais, o direito do capitalismo, digamos assim, está mais atrelado aos interesses burgueses, mas ele não consegue destrinchar essa materialidade social. E aqui eu faço um parênteses bastante interessante, que Michel Villers, esse jurista, que era um cristão, conservador, católico, não obstante essa formação, que em tese o coloca num rol de pensadores conservadores, era alguém que tinha uma preocupação muito forte com a questão de justiça social. E ele vai colocar a questão de que não há pior aberração do que pensar a questão da justiça social a partir de um pretenso sujeito de direito. Não pode-se partir de uma perspectiva individualista para pensar a sociedade, uma ideia de justiça social. E no rol dos seus discípulos, ele teve pensadores que se colocam como expoentes do pensamento crítico, do pensamento marxista, e aqui eu destaco Nikos Poulantzas, ou Poulantzas, como é colocado aqui portuguesando. Então, esse grande pensador, que é formado por Villers, então, ele tinha esse caráter de pluralidade, de orientar pensadores de diversas visões, e também de dialogar com esse pensamento. E ele valoriza muito o pensamento marxista, e algo notável, imaginemos durante a Guerra Fria, imaginemos um professor com uma grande proeminência na França, e colocando a importância do pensamento marxista em alguém que não era marxista, então realmente é de uma coragem intelectual que demonstra esse comprometimento dele enquanto alguém que queria realmente, de fato, conhecer o que era o direito, entender a sociedade. E essa abertura que hoje, às vezes, há uma certa dificuldade no nosso próprio tempo histórico de lidar com as diversas vertentes de concepções acerca do próprio direito. Isso, muitas vezes, é sequer falado, é interditado esse tipo de saber aos próprios estudantes e aos operadores do direito de modo geral, que passam ao largo, em geral, de uma perspectiva crítica. Então, é interessante que, quando nós falamos da ideia do direito público, não temos como, né, que é o nosso tema, mas eu preciso dar esse pano de fundo, dado que a visão que eu vou trazer aqui para vocês é uma visão a partir dessa perspectiva teórica, nós não temos como não falar do Estado. Como é que surge o Estado? O Estado é o mesmo em todo o tempo histórico, em todos os momentos históricos? Não. Também não. Essa é a grande descoberta do pensamento crítico, desde Pachucanes, e eu faço remissão à obra Estado e Forma Política, de Alisson Mascaro, uma obra notável que trata dessa questão do Estado, como que o Estado é uma especificidade do modo de produção capitalista, a forma política estatal. Existiam núcleos de poder na antiguidade. Vamos pensar, o Senado romano, né, teve as fases da República, do Império Romano, e os senadores sempre tendo um papel ali de destaque. E quem eram aquelas pessoas que detinham o poder político? Eram as pessoas que detinham também o poder econômico. Eram os grandes latifundiários, senhores de escravos. Eram essas pessoas que tinham o poder econômico e que tinham também o poder político. Então, essas esferas se misturavam. Não havia essa separação de um ente terceiro separado das classes. Não havia essa noção, ainda que se falasse em um interesse público, na prática isso não, materialmente, não havia essa percepção, essa materialidade distinta. Quando nós chegamos, por exemplo, ao feudalismo, na Idade Média, o senhor de escravos é aquele que detém o poder político e o poder econômico. A própria igreja tinha muitas terras, também tinha um poder político e um poder econômico, então eles se confundiam. Na Idade Moderna, naquele período de transição, ainda assim há a noção do poder absoluto do rei. Então, o centralismo na figura do rei, do imperador, e posteriormente é que, de fato, se constrói, e isso surge de práticas materiais, de uma necessidade material efetiva de que o Estado se apresente como um garantidor, como um fiador. Pachucanes vai colocar dessa forma, na sua obra Teoria Geral do Direito e Marxismo,
das relações de produção capitalistas. Então, é um ente terceiro separado das classes que vai garantir a reprodução desse modo de produção. Pois bem, então, nós percebendo como esse movimento histórico e como os conceitos vão surgindo a partir de materialidades que vão se apresentando. Então, essa noção de um interesse público que norteia a própria compreensão acerca do Estado e do direito público, aí é que entra a grande temática da ideologia. Quando se fala em um interesse público, em que medida, de fato, esse interesse é público, é de todos e todas, em uma sociedade na qual há necessariamente uma cisão entre os indivíduos. Por quê? Porque uns detêm os meios de produção, outros não detêm. E há as camadas médias que se colocam aí numa posição intermediária. Então, veja, há situações distintas nos estratos sociais que vão se apresentar e que, em que medida eu posso falar de um interesse comum, um interesse público? Aí é que entra a grande questão da ideologia. E a descoberta da questão da ideologia, que vai aparecer nos escritos de Marx, já vai tratar da questão da ideologia, mas ela vai dar um salto qualitativo a partir da descoberta da psicanálise, a partir de Freud e, posteriormente, Lacan. E como pensadores críticos vão encampar esse pensamento acerca da psicanálise, da compreensão, da descoberta do inconsciente, como que a ideologia, e aí eu trago a figura de Louis Althusser, um grande filósofo francês, que estudou de maneira ímpar a questão da ideologia, como que a ideologia ela opera no inconsciente e se constitui a partir de práticas materiais efetivas. Então, se nós que estamos em uma sociedade capitalista pautada pela lógica da mercadoria, tudo é mercadoria, tudo é pautado por essa lógica mercantil, a partir do momento que a força de trabalho se torna mercadoria, nós precisamos, inclusive, manter a nossa subsistência, tudo que nós temos é comprado, enfim, tudo é presidido dessa forma. As pessoas são constituídas subjetivamente a partir dessa lógica mercantil. Então, isso vai dar a base a partir da qual há um desenvolvimento da ideologia. Então, lembram que quando eu falei da questão da Idade Média, havia aquela noção de uma ideologia religiosa. Essa ideologia religiosa ela é substituída com o advento da mudança das relações de produção, com o capitalismo, por uma ideologia jurídica. Tudo passa a ser mediado pelo direito, e isso tem um impacto na própria constituição subjetiva dos indivíduos. Então, passa a não se questionar determinadas questões, como, por exemplo, a propriedade privada dos meios de produção. Se naturalizam as relações de produção capitalistas. Então, esse interesse público ele tem um caráter restrito, na medida em que é claro que há modulações possíveis, há uma autonomia relativa do Estado e dos agentes públicos que podem, em alguma medida, favorecer ou tirar um pouco do peso e da carga que está sobre os ombros da classe trabalhadora, em alguma medida, com um olhar com direitos sociais, com atendimento de demandas sociais. No entanto, isso não tem o condão de alterar estruturalmente essa sociedade. Inclusive, até trazendo uma reflexão importante, né? Quando nós pensamos a própria noção do que é o direito público, ele só pode ser pensado enquanto direito público a partir, como o próprio direito de modo geral, a partir do momento em que as relações de produção se tornam capitalistas, porque nem faz sentido falar em público e privado aos moldes que nós concebemos hoje no pré-capitalismo, porque é apenas nesse modo de produção que nós temos, de fato, o desenvolvimento de relações de produção específica e da forma jurídica e da forma política estatal. E aí se pode falar uma esfera pública e privada. Só que a forma do direito, ela ainda que se esteja no âmbito, na esfera do direito público, o centro de gravidade, o eixo ao qual orbita, né? O próprio Pascanes vai falar que o direito público realiza um movimento de afastamento e depois de retorno ao eixo de gravidade, que são as relações
privadas, né? A lógica da subjetividade jurídica, essa forma jurídica que vai constituir, inclusive, as relações no âmbito do direito público. Até a própria lógica penal, o direito penal ganha modulações específicas, por exemplo, no capitalismo. Aquilo que se chama por direito penal no capitalismo tem uma característica específica. O tanto de pena que o indivíduo, que é atribuído ao indivíduo, X crime, pena de tantos anos. Isso é uma especificidade do capitalismo, porque o trabalho também passa a ser mensurado pelo tempo. Então, também o tempo de pena. E essa lógica da subjetividade jurídica também preside o processo penal, porque no processo penal se tem ali as partes em litígio, ainda que o Estado, ou a vítima, ou o próprio Estado, na figura do Ministério Público, encarne ali uma das partes. Mas vejam, há uma lógica contratual, até mesmo, o Bachanes vai dizer isso, né, de maneira textual, como se houvesse um contrato com o Estado. Se eu cometer determinado ato, virá ali uma pena X. Então, há um contrato. Então, essa lógica preside o próprio direito público. E até mesmo aquela normatividade que possuiria um caráter técnico e que, de fato, possui, a prescrição de um médico, por exemplo, ou a ideia de tomar vacina, usar máscara durante a pandemia. É uma normatividade técnica que, de fato, atende a um interesse público genuíno, porque, de fato, se não as pessoas não tomam vacina, vão todos morrer, né? Ou vão ficar a maior parte doente, poucos sobreviverão. Se as pessoas não usarem máscaras durante uma pandemia, vai se transmitir o vírus, isso é do interesse coletivo que não se transmita. Mas até mesmo essa normatividade de caráter técnico é encampada pela esfera do direito. O direito se espraia por ela também. Ou como a regulação de trânsito também, que a princípio também possui um caráter técnico, dado que é necessário, porque se não houvesse regulação do trânsito seria o caos, mesmo havendo já é o caos, imagine se não houvesse regulação do trânsito. Mas vejam, isso que seria a princípio uma normatividade técnica que poderia estar presente em qualquer modo de produção, no capitalismo também toma forma jurídica. Então, ainda que exista o seu caráter técnico, é difícil separar, né? Falar que é uma normatividade puramente técnica, porque ela é encampada pela esfera do direito. Então, é importante que a dificuldade de nós pensarmos de fato em um interesse geral público, no momento em que relações de produção geram desigualdades. E são estruturais, que independem da vontade do indivíduo. Não é nem um juízo moral sobre as pessoas, é algo, as formas sociais operam pelas costas dos indivíduos. Essas são balizas que estruturam a própria sociedade e que vão operar no plano da ideologia, no próprio inconsciente das pessoas. Isso faz com que, por exemplo, para que nós possamos perceber a importância de nós compreendermos a questão da ideologia, por exemplo, até para pensar a questão de exemplos atrelados a questões do direito público, a questões do direito em geral, quando nós pensamos, por exemplo, o problema da corrupção. Muitos, quando falam qual seria a grande mazela do nosso tempo, muitos podem colocar a corrupção. De fato, ela é uma mazela? Sim, é um problema. Se alguém desvia um dinheiro público que poderia ser utilizado na construção de hospitais, de escolas, de universidades, isso gera um prejuízo imediato, realmente. No entanto, não se questiona em nenhum momento as relações de produção capitalistas, a propriedade privada. Isso não é questionado, mas é justo que um tenha e outro não tenha? É justo que uma parcela ínfima da população tenha os meios de produção, enquanto a grande massa esteja vivendo em condições de miséria ou de pobreza, ou mesmo sendo submetidas à exploração do trabalho? Em que medida isso jamais é questionado? Aí entra o papel da ideologia. As relações de produção, elas são naturalizadas, e as relações jurídicas também, a propriedade privada. E aqui eu trago um exemplo notável, já que eu falo para o Brasil, né, porque aqui esse evento da Escola Paulista da Magistratura é tão importante, transmitido para o Brasil todo, e enfim, para quem quiser até do mundo, mas quando nós pensamos, por exemplo, trazendo o exemplo aqui de São Paulo, do velho Adoniran Barbosa, quando escreveu lá a saudosa Maloca,
Na saudosa maloca, tem uma frase, né, que eles foram construir aquele prédio alto. Escutem lá a saudosa maloca, eu creio que a maioria conheça, mas quem não conheça, terminado aqui o evento, escutem lá a saudosa maloca. Ele fala da maloca que ia ser derrubada, ia se construir um grande edifício. Aí ele, dialogando com os companheiros dele, que tinham ocupado aquela maloca, né, que ia ser demolida, ele diz o seguinte na música, né, os homens estão com a razão, nós arranja outro lugar. O que é os homens estar com a razão? Qual que é a razão? É a razão do direito. Veja que não se questiona. O próprio indivíduo que está sendo tirado de uma maloca, que é o único lugar que ele encontrou para viver. Se até um animal procura uma toca para viver, e o ser humano muitas vezes está passando frio, está passando fome, e se ele pega um local que está desocupado, ele está invadindo a propriedade privada. E ainda assim ele diz, os homens estão com a razão. Qual que é a razão? A razão do direito, que garante a propriedade privada. E veja o protagonismo do direito no aspecto, inclusive, da ideologia. E aí nós vemos qual que é o papel da ideologia religiosa. É um papel de coadjuvante. Isso fica patente no verso seguinte, né, quando ele diz o seguinte, nós só se conformemos quando Joca falou, Deus dá o frio conforme o cobertor. Veja, a ideologia religiosa é coadjuvante. Primeiro, a razão está no direito, mas a religião vem ali dentro desse contexto do arcabouço ideológico para também dar legitimidade ao ato do indivíduo depois ir puxar paia nas gramas do jardim. E para esquecer, eles cantam lá a saudosa maloca. Então, a Dona Irã, com essa música, ele revela um problema gravíssimo, que é o problema habitacional. E como que isso nós podemos compreender também e exemplificar a partir daí como que a ideologia opera no inconsciente. Os indivíduos naturalizam, né? Nós, e todos nós estamos inseridos nesse contexto da materialidade da ideologia, que é reforçada pelos aparelhos ideológicos de Estado, que são a escola, a igreja, as próprias instituições jurídicas, enfim, que operam pela ideologia, e não predominantemente pela força, mas muitas vezes também pelo plano do discurso, e até a maneira como nós nos referimos a alguma questão demonstra, o discurso ele tem uma carga ideológica. Se eu digo, por exemplo, uma invasão ou uma ocupação, uma ocupação, isso tem uma carga ideológica. Se eu digo que o indivíduo ocupou, pressupõe que algo que estava vazio foi ocupado. Se eu digo que ele invadiu, pressupõe um ato de violência, essa percepção. Então, até no plano do discurso. E essa ideologia que opera no inconsciente de todos faz com que sejam naturalizadas as relações, por exemplo, de miséria, de pobreza. Então, nós, aqui no estado de São Paulo, nós vivenciamos, né, observamos isso no Brasil todo, mas dando o exemplo aqui de São Paulo, a quantidade de pessoas em situação de rua. E como isso é naturalizado, essas pessoas são invisibilizadas, como se não tivesse acontecendo nada. As pessoas estão lá deitadas nas calçadas, passando frio, morrendo, e isso é naturalizado. Olha como que a ideologia opera no inconsciente, ninguém questiona isso, não se questiona esse tipo de situação. E como a ideologia, essa questão é tão importante, inclusive, quando nós pensamos temas como, por exemplo, o racismo, e como isso impacta, por exemplo, até mesmo em uma abordagem policial, pensando aqui na esfera penal, os indivíduos negros, que são, majoritariamente, formam a população carcerária, e que são aqueles que são tidos como suspeitos. O que é o indivíduo que tem um perfil suspeito? Quais são as características físicas para alguém ser suspeito? Então, isso tem uma carga ideológica que opera no inconsciente, que pode operar no inconsciente do próprio julgador, quando ele vai olhar para um réu branco e um negro. Ou o machismo também, o machismo que também opera no inconsciente, uma mulher, num caso de estupro, como que ela estava vestida? Isso costuma ser questionado, se ela estava com uma saia curta, comprida, mas o que ela queria, essa mulher? Ela pegou carona com uma mini-saia à meia-noite, o que ela estava querendo? E a ideologia é algo tão perverso, e é uma realidade material que se impõe, que opera no inconsciente de homens e mulheres. Muitas vezes esse comentário é feito por mulheres, que vão olhar para outras mulheres e vão dizer, mas olha a forma como ela estava vestida. É claro que a opressão recai sobre a mulher, mas a ideologia opera no inconsciente de todos, e até na própria vítima, muitas vezes, que se culpabiliza, mas por que eu fui fazer isso também?
ela própria não consegue se perceber enquanto vítima, e as mulheres têm uma dificuldade muito grande de denunciar casos de violência, de assédio, porque isso recai de uma maneira muito perversa sobre elas, sobre nós, no caso, as mulheres, né? Então, vejam, quando nós pensamos essas questões, nós percebemos, né? Porque quando se fala do direito, das esferas do direito público, não há como se não pensar a questão da ideologia, inclusive no plano da interpretação, da própria hermenêutica jurídica, há um impacto direto desse aspecto ideológico. E nós, né, temos um texto constitucional que vem sendo amplamente celebrado, comemorado, e que, de fato, deve o ser, porque antes um Estado de direito do que um Estado fascista, né? Então, nós sabemos do limite do direito, mas antes um Estado de direito que pelo menos tenhamos um espaço mínimo de sobrevivência do que um Estado fascista, que são suprimidas as garantias dos direitos individuais dos indivíduos, se coloca uma lógica de um direito penal do inimigo, que se elege o inimigo e se pune aquela pessoa, se suprimem todas essas garantias. Então, antes um Estado de direito. Mas nós sabemos que isso possui uma forte carga ideológica. Na nossa Constituição é dito, todo o poder emana do povo. Mas qual a capacidade, de fato, de deliberação das camadas populares? As massas trabalhadoras, qual a capacidade, de fato? Quais os limites também, por exemplo, da nossa democracia? No sentido de, enquanto possibilidade, de fato, de se ensejar uma participação popular efetiva. Determinadas questões não são passíveis de discussão, por exemplo, e até mesmo o processo eleitoral, ele é um processo no qual há uma participação restrita de agentes políticos. Não é. Sabemos que uma campanha eleitoral ela demanda dinheiro, ela demanda uma participação, ela demanda uma visibilidade do candidato. E isso não são todos que vão ter essa condição. Então, há uma desigualdade material que se impõe. Todos são iguais perante a lei, mas em que medida, na prática material da vida, isso se efetiva? E quando nós pensamos a lei, né, aqui fazendo até um esclarecimento, quando nós pensamos a questão da norma jurídica, que muitos pensam ser o coração do direito, na realidade, a norma é justamente fruto de um processo de conformação entre forma jurídica e forma política estatal. Ela não é o momento inicial, ela é o momento final, é justamente quando há ali a conformação, quanto o Estado de Direito são estabelecidos, a forma jurídica se estabelece, o Estado vai lá dar o contorno normativo, mas não se altera o núcleo da forma jurídica, isso permanece inalterado. Então, isso é muito importante, perceber que a norma não tem o condão de alterar a materialidade social, e como que normas de direito público, muitas vezes, e o próprio direito público conceitualmente, em alguma medida, tem que fazer um exercício teórico muito mais difícil de ser trabalhado, até no plano da teoria do direito, do que o direito privado. Né? Então, se discute muito mais o direito público do que o direito privado, justamente porque o direito privado ninguém questiona, o Código Civil ninguém questiona, a Constituição as pessoas questionam, mas o Código Civil não se questiona a lógica da propriedade privada. Então, aquela ideia, aquela visão idealista, né, de que a Constituição está no topo, e de fato, né, dentro do ordenamento jurídico, nós temos a Constituição, mas que medida, de fato, na vida material, no cotidiano, ela se impõe? Todos têm direito à dignidade, a dignidade da pessoa humana, a habitação, a saúde, a moradia, e em que medida isso se efetiva? Tem uma materialidade, as pessoas têm, de fato, acesso a isso. Então, o jurista, o operador do direito, o magistrado, em alguma medida, também fica de mãos atadas, tendo uma margem de atuação bastante restrita. Inclusive, numa sociedade, pensando o aspecto da ideologia e dos aparelhos ideológicos de Estado, como, inclusive, impactantes, até mesmo na subjetividade do julgador, por exemplo, casos de grande clamor popular, em que a mídia começa a ter uma atuação, em que medida isso não influencia nessa sociedade do espetáculo o resultado de um julgamento,
porque a ideologia interpela a todos, elas nos constituem a todos e todas, independentemente da posição social que ocupemos. No extrato social, todos estão sujeitos e assujeitados pela ideologia. Então, há, por exemplo, determinadas situações em que os aparelhos ideológicos colocam determinadas situações e isso dificulta até a atuação jurisdicional. Em alguns casos, pode ser até benéfico, no sentido de, por exemplo, um caso de que uma pessoa de grande poder econômico, se não fosse uma pressão popular, aquele caso passaria batido. No entanto, na grande maioria dos casos, o que acontece? Essa pressão, inclusive, pode levar à condenação de pessoas injustamente. Então, isso é uma situação muito grave também. Então, temos que ter essa percepção e por isso que o operador do direito precisa ter essa formação teórica crítica para poder perceber, entender cientificamente o mundo, né, e a sociedade e as realidades tais como elas se estruturam. E vejam, eu digo a ideologia, o caráter, que como ela constitui a subjetividade de todas e todos, e eu falo aqui para a Escola Paulista da Magistratura, e eu coloquei a questão do machismo, por exemplo, né, a sociedade capitalista é um patriarcado produtor de mercadorias, isso é evidente, e quando nós observamos, por exemplo, até mesmo a atuação de magistradas, mulheres que estão numa posição de poder, que muitas vezes, né, dentro de um contexto da sociedade, é uma posição de poder, uma atuação jurisdicional, e que até mesmo são desrespeitadas por advogados, por parte, até mesmo a dificuldade de lidar com uma mulher numa posição de poder, muitas vezes relatada por magistradas, e que, em tese, um homem não teria essa percepção. Se for uma mulher negra, a situação é pior ainda, porque é uma sociedade que tem a tendência de colocar, e aqui pensando a formação social brasileira, e como se impacta isso na própria ideologia, uma sociedade que vem de uma herança escravagista. Então, uma mulher negra numa posição de poder é algo que incomoda numa sociedade racista. E as mulheres, de modo geral, ainda que seja uma mulher branca, também pode sofrer com o machismo, uma dificuldade de ser respeitada, de ser ouvida, mesmo quando está numa posição de poder. Então, como a ideologia opera no inconsciente, não é algo que eu posso simplesmente acordar de manhã e ter a liberdade de escolher o que eu vou pensar. Essa é a descoberta da psicanálise. O que está no nosso consciente é só a ponta do iceberg. Na realidade, isso é muito mais profundo. E é essa percepção que nós temos que ter. E questionar e compreender cientificamente tudo isso para poder ter ferramentas para transformar essa realidade. É claro que nós sabemos que, enquanto operadores do direito, juristas, claro que falamos para um público amplo, que não necessariamente seja do direito, mas pensando a questão do direito, o espaço de atuação do jurista é um espaço restrito, que se dá sobre formas sociais específicas. Mas é importante que ele tenha essa percepção da realidade para também não ser alguém que replique cegamente essa realidade, sem, ao mínimo, estabelecer algumas modulações, sem algum olhar para o caso concreto, para as realidades, para a vida material dos indivíduos e das partes envolvidas em determinadas situações. Pensamos em questões tão graves do direito penal, que Pachucanes vai colocar o direito penal enquanto terror de classe organizado. Por que isso? Majoritariamente, a população carcerária, basta que nós observemos, são pessoas pobres, são pessoas negras. Então, nós temos essa realidade que se impõe materialmente. E é importante que nós tenhamos essa perspectiva crítica acerca do direito, compreendendo a sua realidade, os seus limites, para que nós possamos ter balizas para podermos pensar uma sociedade que possa ser transformada. E entendermos também a nossa própria atuação enquanto juristas, enquanto operadores do direito. Em que medida, é claro, eu citei, por exemplo, o processo eleitoral. É importante que nós tenhamos eleições dentro dos moldes da democracia liberal, de uma democracia burguesa, antes uma democracia do que um Estado fascista. Então, o trabalho de todo o Poder Judiciário, de todas as pessoas da própria sociedade civil que se envolvem no processo eleitoral para garantir a lisura, para garantir que as urnas estejam funcionando,
é um trabalho hercúleo para que isso funcione de fato, para que haja que as eleições transcorram em harmonia. Nós sabemos que isso tem uma importância, mas também não devemos ter ilusões no sentido de pensar que, por meio simplesmente nos moldes dessas formas sociais, nós teremos condições de materialmente transformar a sociedade. Então, ter a percepção dos limites, mas também ter a certeza, né, e a consciência da importância também de se garantir esse mínimo, porque até esse mínimo vem sendo ameaçado constantemente, e esse mínimo muitas vezes sequer existe para as camadas populares. Se nós formos pensar, por exemplo, na periferia, quando o Estado se apresenta, muitas vezes, quando ele se apresenta, é de uma maneira violenta, é de uma maneira agressiva, e sequer se apresenta muitas vezes, então o indivíduo está totalmente alijado de possibilidades de acesso à educação, à saúde, a uma formação que de fato permita disputar um espaço na sociedade. Então, essa é a grande questão. Quando nós falamos, né, aqui só para finalizar minha fala, pensando, por exemplo, uma temática como se fala muito na meritocracia, e se fala na ideia de um concurso público que é aberto a todos. E, de fato, antes um concurso público do que a indicação do amigo ou do fulano de tal, alguém que fosse amigo do rei. Então, é claro que temos um mínimo de possibilidade de participação quando pensamos em um concurso público. No entanto, nós sabemos em que medida um concurso público também traz um corte de classe, em que medida alguém que, por exemplo, está cortando cana, no momento em que nós estamos tendo a oportunidade de conversar, de dialogar, de estudar, em que medida o acesso à esfera pública por parte dessa pessoa não está materialmente interditado, ainda que essa pessoa, em tese, é um cidadão e que, se atender aos interesses de um edital de concurso, poderá ingressar em um concurso público, se atender aos requisitos do edital. Mas em que medida, e sequer muitos vão preencher o requisito, mas hoje até podem preencher o requisito, mas será que vão ter tempo suficiente para estudar, para se preparar? Porque são pessoas que estão materialmente tendo que vender a sua força de trabalho para sobreviver, de uma maneira, às vezes, de uma situação de superexploração. Será que ele vai ter espaço na esfera pública? Então, são essas as questões que eu gostaria de trazer para todos e todas vocês, percebendo, questionando essas próprias bases que a ideologia nos coloca, questionando noções como meritocracia, como interesse público, como a própria democracia, em que medida isso efetivamente garante um interesse público. É isso, muitíssimo obrigada, é uma honra imensa poder falar a todas e todos vocês. Obrigada. Professora Juliana, muito obrigado por sua exposição. Temos algumas perguntas aqui, mas já registrando todo o enaltecimento e todo o parabéns pelo brilhantismo, pela clareza e pela didática em trazer diversos conceitos complexos e exemplos também. E eu já vou me valer aqui da posição de mediador para fazer uma pergunta e já encaminho aqui as do chat também. Professora, a senhora trouxe aqui bons exemplos, né, vários exemplos sobre a questão de como a ideologia, ela, às vezes, até influi a interpretação das normas e até mesmo como ela conforma a própria subjetividade de pessoas que, às vezes, são prejudicadas por aquela mesma interpretação, né? Eu trazer aqui algo do meu dia a dia jurídico, algo que eu tenho percebido, né? A professora falou de meritocracia, né? Me parece que nos últimos anos, né, tem crescido cada vez mais aquele ideal do empresário de si mesmo. Isso tem sido divulgado bastante, mesmo assim em termos de estratégia dentro dos recursos humanos, né? O empregado não é mais designado como empregado, é chamado de colaborador. Então eu noto que antigamente, né, até anos 80 ou 90, era muito comum uma situação, por exemplo, nebulosa de relação trabalhista. O empregado, ele procurava se socorrer à justiça do trabalho, ele tentava fazer com que as pessoas se convencessem que aquilo era uma relação de trabalho. Eu lembro das primeiras vezes que começaram a surgir aqueles casos
da pessoa fazer, eles falavam assim, abri um CNPJ, uma pessoa, virei PJ para mascarar um contrato de trabalho e na hora H o sujeito fala, não sou PJ, eu sou empregado, né? Quero os meus direitos. Agora é o contrário. Eu vejo assim várias pessoas ingressando, por exemplo, no juizado especial, civil, pequenas causas, para discutir relações de Uber. Então, o sujeito, por exemplo, ele é um empregado de plataforma e ao invés dele já se socorrer imediatamente da Justiça do Trabalho, ele automaticamente, ele próprio vai para a Justiça Comum, né? Então, queria que a senhora trabalhasse, talvez apresentar algum outro exemplo ou desenvolvesse alguma coisa nesse sentido, de como a ideologia ela influi na própria interpretação das categorias jurídicas e dos institutos jurídicos. E tem também uma pergunta aqui vou aproveitar para fazer a pergunta do Leonardo Drigo, e aqui ele indaga o seguinte: querida professora, em termos materialistas, subjetividade jurídica e cidadania são equivalentes? Aquela no direito, aquela no direito como um todo, e esta última para o Estado e o direito público, seriam equivalentes também na ideologia? Então, para desenvolver um pouco esse binômio, né, subjetividade jurídica e cidadania à luz do direito público. Então, eu deixo aqui essas duas perguntas e para a professora poder desenvolver da forma que entender melhor. Obrigado. Muito obrigada, doutor Antônio. Agradeço imensamente aqui os questionamentos tão importantes e tão relevantes para que nós possamos compreender essa realidade, né? Então, essa pergunta que o doutor Antônio fez, né, acerca esse questionamento e até com base na sua própria vivência, enquanto magistrado, enquanto alguém que está participando dos debates, observando as questões como elas se transformam, vejam, de fato, esse tema, essa questão da ideologia, ela nos ajuda, inclusive, esse entendimento científico acerca da temática da ideologia, nos ajuda a compreender em que medida aquela perspectiva parece contraditória que um trabalhador esteja contra os seus próprios direitos, seus próprios interesses. Mas como essa lógica do capitalismo, que é uma lógica mercantil, que é presidida pela lógica da mercadoria e que é constituída a partir de práticas materiais e que ganha um reforço ideológico justamente por meio dos aparelhos ideológicos de Estado que vão constituir a subjetividade das pessoas. Então, e esse capitalismo passa por momentos distintos, por modulações, né? O capitalismo, não obstante seja o mesmo modo de produção, ele tem momentos distintos, tem fases. Então, tivemos o capitalismo fordista, né, com uma característica específica, e hoje, no pós-fordismo, nós temos o que se costuma dizer, né, uma racionalidade neoliberal, e isso impacta na constituição subjetiva dos indivíduos, né? Então, vamos pensar nos grandes aparelhos ideológicos, a própria mídia, quando faz determinadas reportagens acerca do empreendedorismo e fala como um ato, como se fosse alguém arrojado, que tem a coragem de ser um empreendedor, e coloca, muitas vezes, o empreendedor, desde o indivíduo que vende balas no trânsito, como um empreendedor. Então, assim, coisas desse nível que costumam aparecer e vão constituindo a subjetividade das pessoas. Então, ele se sente alguém, um empresário. Ele se sente numa posição de poder. Eu sou empresário, então eu estou numa posição de poder, eu estou numa posição distinta. E ele não quer, muitas vezes, se reconhecer enquanto trabalhador. Algo que no Fordismo era mais... era algo que o indivíduo gostava de se sentir na condição de um trabalhador, era um mecânico que usa uniforme, que volta para casa, que tem a sua rotina de trabalhador. Até mesmo, para dar um exemplo, né, falo para um público do direito, o próprio jurista, a subjetividade do jurista ganha, claro que no núcleo ela permanece uma subjetividade atrelada à lógica do direito e da mercadoria, mas há contornos específicos e modulações específicas a depender do momento do capitalismo. Então, por exemplo, o jurista hoje não se impõe de uma maneira tão distinta do restante da sociedade. O jurista quer os mesmos divertimentos, ele pode ser juiz, pode ser advogado, pode estar em qualquer posição, são os mesmos divertimentos, são as mesmas, os mesmos sonhos, as mesmas
práticas de vida, coisa que, em alguma medida, antigamente havia uma certa visão, entre aspas, estamental do direito jurista, como aquele que cultivava o latim, que cultivava um vernáculo correto, que tinha uma vestimenta específica, que todos viam que aquele indivíduo ocupava um cargo na esfera jurídica. Então, isso hoje desaparece, a própria pessoa não quer ser tanto identificada dessa maneira. E a subjetividade, né? Enquanto um trabalhador, o próprio trabalhador não quer, né? Aqui trazendo o exemplo do trabalhador, no caso, todos somos trabalhadores e trabalhadoras, ainda que muitos não se reconheçam, né? Porque estão na esfera do direito, mas pensando aqui no caso desse trabalhador que está numa posição de superexploração, nós vamos observar essa situação na qual o indivíduo, ele, por essa racionalidade neoliberal, que na realidade o que seria isso? É ideologia, são os aparelhos ideológicos de Estado, há uma determinação econômica em última instância para isso, o capitalismo ganha uma modulação específica e isso impacta na constituição subjetiva dos indivíduos com um caráter cada vez mais individualista, o indivíduo enquanto empresário de si mesmo e o peso que isso tem, inclusive para aquela noção, trabalhando a noção de meritocracia, a noção do indivíduo se sentir fracassado. Então, quando ele não consegue um espaço nessa sociedade, ele se sente um fracasso, um perdedor. Os americanos têm aquela expressão, o loser é o perdedor. Então, ninguém quer ser um perdedor. E o vencedor é por méritos próprios. E aí que surgem os problemas típicos desse momento, como a questão da depressão, por exemplo. O doutor Antônio tem um estudo bastante importante acerca de Mark Fisher, que é um pensador que vai trabalhar justamente essa perspectiva desse momento do capitalismo, no qual há um impacto na subjetividade dos indivíduos, inclusive gerando esse sofrimento psíquico das pessoas. Porque o indivíduo não postula, ele tem uma dificuldade de postular até mesmo juridicamente a sua condição de trabalhador, e muitas vezes está perdendo até mesmo o respaldo normativo, porque o próprio direito também vai se transformando, então ele tem uma dificuldade, inclusive, de encontrar apoio na norma e apoio no ordenamento jurídico para poder ter a sua tutela ali garantida. Então, isso dificulta a vida do trabalhador e ele próprio também não pleiteia, porque hoje cada vez mais há uma lógica do individualismo. Então, movimentos coletivos, lutas coletivas, sindicatos ou coisas do gênero, isso está se esfacelando. E as pessoas não se pensam mais como parte de um grupo de trabalhadores, de uma classe de trabalhadores. Se pensam individualmente, o seu núcleo, a sua vida própria e alguns familiares ali muito próximos. Até a noção de família também ganha uma noção mais restrita. Se nós olharmos a sociedade antigamente, a família englobava um grande contingente de pessoas. Hoje, muitos sequer conhecem pessoas que são próximas da família, mas não tem nem contato, porque a família se tornou um núcleo cada vez mais reduzido. E o próprio indivíduo também, muitas vezes, o foco está no próprio sujeito e sequer até mesmo em pessoas próximas da sua família. E essa noção de família também ganha um caráter restrito. Então, isso faz, né, esse impacto dos aparelhos ideológicos faz com que nós possamos compreender como que o trabalhador, de fato, tem essa dificuldade de postular os seus próprios direitos, quando ele ainda tem direitos, porque os próprios direitos também do trabalhador estão cada vez mais na berlinda. E essa pergunta, né, do querido Leonardo, que ele faz acerca da questão da subjetividade jurídica e da cidadania, é algo fundamental nós pensarmos, né, como que a subjetividade jurídica ganha contornos específicos e uma modulação específica a partir, né, da normatividade estatal, enquanto nós temos o indivíduo colocado enquanto cidadão. Então, o sujeito de direito ali no campo, né, do direito público, pensado enquanto cidadão, e pensando aí o cidadão na sua participação democrática, por exemplo, né, para fazer valer a lógica da democracia aos moldes que ela é posta atualmente. Então, essa noção de cidadania, que ela é muito bonita, né? Como eu disse, coloquei, né? Todo poder emana do povo. Enfim, há uma participação popular. Você é cidadão brasileiro, cidadã brasileira, exerça os seus direitos. Mas na prática nós observamos, né, como que os cidadãos
e as cidadãs estão vivendo, né, na mais absoluta miséria, muitas vezes disputando ali comida com os abutres, né, sequer tendo o que comer. Então, os contornos, né, dessa cidadania são dados pelo Estado, né? Então permanece esse núcleo da subjetividade jurídica, é dado esse contorno estatal, né, para que se tenha o indivíduo enquanto cidadão. Mas que medida também isso? A próprio conceito de nação também tem um caráter aí ideológico, né, no sentido de que um indivíduo se pensa enquanto pertencente a uma nação, inimigo de outra nação, e todos não se reconhecem enquanto, por exemplo, trabalhadores e trabalhadoras do mundo, né? E pensam ali essas divisões sociais. E o próprio conceito de nação também, muitas vezes, serve para sufocar determinadas identidades, por exemplo, os povos originários, línguas que são suprimidas. Por exemplo, no caso do Brasil, falamos português, né? Porque tivemos uma colonização de língua portuguesa, e as línguas dos povos originários ou dos indivíduos que vieram da África, que foram trazidos à força da África, essas línguas foram desaparecendo. Então, isso faz com que nós questionemos, né, essas próprias balizas ideológicas a partir das quais nós somos constituídos. Então, continuo aqui à disposição e agradeço novamente as perguntas. Não, muito obrigado, e muito obrigado pelas respostas, professora. Excelente resposta a ambas as perguntas. Temos tempo para mais uma pergunta aqui da Thalita Fonseca, e ela indaga o seguinte: com relação aos métodos de solução de conflito extrajudiciais, como, por exemplo, práticas sistêmicas, me parece que aí seria, por exemplo, de trazer discussões entre famílias, enfim, abrir esses espaços de conciliação. Até que ponto essas práticas conciliatórias seriam uma saída para fugir das normas jurídicas dentro dessa lógica do capital, né? A pergunta dela é nesse sentido, os limites e quais as possibilidades dessas práticas extrajudiciais. E aí já deixando a última pergunta em função do tempo. Muito obrigada, agradeço muito a pergunta e a oportunidade novamente. Bom, na realidade, né, muitos, né, e muitas de nós no campo do direito, né, agradeço a pergunta do Thalita, quando nós pensamos, né, em saídas dentro que estejam atreladas ao próprio campo do direito. Mas, na realidade, o direito, não obstante ele estruture a própria sociedade, o que dá a base, o que determina, em última instância, o que constitui o próprio direito, e o que é a partir do que o direito deriva, ou seja, a mercadoria, o direito é derivado da mercadoria, da lógica das relações de produção capitalistas, do valor. Não tem como nós fazermos modulações jurídicas capazes de alterar a estrutura social. A nossa margem de manobra enquanto juristas ou legisladores, operadores do direito, agentes do Estado, é uma margem de manobra restrita. Então, essa atuação do poder estatal, ela é uma atuação, uma maneira de se atuar que tem uma autonomia relativa. O Estado possui uma autonomia relativa e o jurista, no caso, se ele estiver no Poder Judiciário também, e o legislador também vai ter. Então, quando nós criamos esses espaços, por exemplo, de conciliação ou coisa desse tipo, nesses espaços ainda vai predominar a lógica do direito, ainda que a lógica da subjetividade jurídica é a lógica que vai presidir, que vai estruturar essas conciliações. Elas não estarão fora da esfera do direito, ainda que com uma modulação distinta, mas não estarão fora. Não há como nós vivermos fora da esfera do direito. Inclusive, né, nos anos 60, houve muito aquela ideia de uma sociedade alternativa, então o indivíduo vai viver fora da sociedade, o movimento hippie, né? Viva a sociedade alternativa, lembra aqui ao Seixas e tudo mais, mas na realidade não temos como criar espaços alternativos na própria sociedade, porque essa sociedade é presidida pela lógica da mercadoria, de formas sociais que operam pelas nossas costas. Ainda que no campo do direito tenhamos modulações distintas,
e eu faço remissão, faço uma obra sobre essas questões. Eu recomendo a obra Crítica da Legalidade do Direito Brasileiro, de Alisson Mascaro, que é uma obra notável que trata dessas questões. Como que essas modulações não têm o condão de alterar em nada a estrutura da própria sociedade. É claro, né? Vamos trazer um exemplo aqui dos direitos sociais que foi falado. Se nós tivermos um capitalismo com direitos sociais, é melhor. Com previdência, é evidente que é melhor. Então, vamos pensar o direito previdenciário. Se o indivíduo tem direito de se aposentar, isso é maravilhoso, é uma questão de sobrevivência. A pessoa idosa perde forças, ela está sujeita a ter doenças. Se ele não tiver um apoio da Previdência Social, se ele não tiver o direito previdenciário de se aposentar, é o caos. Se não tiver o SUS, a saúde pública, o direito público, a possibilidade de ter acesso à saúde, isso faz a diferença entre a vida e a morte. Então, é importante essa luta pelo direito, essa luta para que o direito traga questões como, por exemplo, a questão da mulher, a questão do negro, a questão dos povos originários, a questão ambiental. Mas não podemos ter ilusões no horizonte jurídico, que é que nós vamos escapar, porque o problema... Claro que o direito ele faz parte da lógica do capitalismo, mas o problema não é o direito, o problema é o capitalismo. O direito ele deriva da lógica do capitalismo. Então, todas as vezes que nós pensemos em fazer modulações no campo do direito, podem ser importantes, sim, e podem ser importantes para melhor ou para pior para a classe trabalhadora também, porque determinadas modulações, também a retirada do Estado muitas vezes representa, por exemplo, nas relações de trabalho, vamos deixar a livre negociação entre patrões e empregados. É o caos. Por quê? Porque o trabalhador ele está numa posição enfraquecida em relação ao patrão. Ele tem que aceitar o que for posto para ele. Da importância da justiça do trabalho, do direito do trabalho, regulando aquilo diretamente. Quando temos alguém investido, um agente público do Estado, é claro que dá um caráter de imparcialidade, uma posição melhor do que ver uma pessoa da esfera privada ali resolver aquela questão. Não há dúvidas de que, nesses momentos, é melhor que se tenha esse amparo do direito. Mas nós sabemos quais são os limites também desse próprio direito, em que medida modulações jurídicas não alteram estruturalmente a sociedade. Eu agradeço mais uma vez esses questionamentos tão relevantes. Professora Juliana, muito obrigado pela aula, pela excelente exposição, muito clara. Temos outras perguntas aí que a gente não vai ter tempo aí de repassar, mas registrando aqui as diversas menções, elogios para a aula. Tem o Leonardo aqui, a excelente aula. Isabel, muito obrigado, excelente aula como de costume. Jordano também, magnífico. Luiz Felipe, Rosa Maria e muitos e muitas aqui registrando seus elogios e agradecimentos, e eu especialmente em meu nome, em nome da Escola Paulista da Magistratura, agradeço muito a disponibilidade da professora Juliana em estar com a gente aqui nessa segunda-feira, que passou muito rápido essa manhã de segunda-feira, e espero que a professora aceite nossos futuros convites, né? E já tenho certeza que já temos alguns engatilhados para outros encontros aqui. E muito obrigado a todas e todos. Professora Juliana, um bom dia para a senhora, uma ótima semana e uma ótima semana a todas e todos. E deixando a senhora aqui para o fechamento, para suas últimas considerações. Muito obrigada, doutor Antônio. É uma honra estar aqui compartilhando esse espaço. Público tão qualificado, cumprimento novamente a Escola Paulista da Magistratura, na pessoa do Dr. Antônio Augusto Galvão de França, que é uma referência na magistratura paulista, no pensamento crítico, uma pessoa que tem uma contribuição notável e um comprometimento também com a transformação social, com pensar a sociedade, e também cumprimento a Escola Paulista da Magistratura por essas iniciativas tão louváveis de trazer esse diálogo com a sociedade, não restringindo também a magistrados, servidores e servidoras, mas também abrindo para que as pessoas possam participar e dialogar, isso é fundamental, e já deixo aqui o meu aceite a todos os convites aí, porque é uma honra realmente poder dialogar e pensar conjuntamente o direito e a sociedade. Muitíssimo obrigada. Muito obrigado.